E já estamos de volta aqui pela sua TV SEAC, mais um programa especial, o programa Despertar, mais uma vez com Sidney Fernandes, onde nós estamos falando sobre temas importantes que você pode refletir no seu dia a dia. Nós estamos falando sobre a luz que liberta, é um lançamento que o Sidney está fazendo aí neste mês e você vai acompanhar conosco alguns temas, algumas ações que se fazem presente no livro e na nova obra de Sidney Fernandes. Sidney, obrigado mais uma vez por estar conosco, dando-nos a oportunidade de desfrutarmos desse conteúdo. Muito obrigado a você, Reginaldo, pela oportunidade. Eu sempre gosto de lembrar, você que está chegando agora e não acompanha os demais programas onde nós falamos sobre a luz que liberta, né, o lançamento de Sidney Fernandes pela editora SEAC. Sidney, dá mais uma viajada para nós aí, um apanhado do que é Sobre a Luz que Liberta. Reginaldo, Sob a Luz que Liberta é uma história de reconciliação. Trata-se de uma abordagem da vida de dois espíritos que em algumas circunstâncias até se tornam irmãos. Mas eles brigam numa determinada época e prolongam-se essas desavenças por séculos, até o momento em que a espiritualidade dá um basta. E a partir dali, eles são levados a desenvolver certas atividades, são expostos a algumas provações muito sérias, para que eles possam ser motivados à reconciliação. Em resumo é isso, são dois briguentos que são convidados por Deus a voltarem a se amar. A gente fala, você falou dois briguentos, é importante nós avaliarmos isso, né? Esses dois briguentos, eles são reencarnados várias vezes para poderem resolver essas diferenças, vamos colocar assim, Sidney? No primeiro momento, ocorre bem lá atrás, na época ainda do feudalismo. Um deles é amigo do rei, tem algumas propriedades que estão arrendadas para ele, e este outro é um subarrendatário. E ele não conseguiu pagar algumas contas por causa do inverno, pela colheita que foi muito baixa, e este amigo do rei não tem muita tolerância e acaba por aniquilar a vida dele. Ele não bastou a ele simplesmente desocupá-lo das terras. Ele elimina toda a família desse seu subarrendatário. E aí começa então a se degladiarem. Quando estas vítimas chegam à espiritualidade, eles começam a se organizar para perseguir, para se vingar daquele vilão que tirou suas vidas. Nesse livro a gente está falando muito sobre a aversão, né? Uma aversão mútua, né? Desses dois personagens, de um para com o outro, né? E ainda respondendo à sua pergunta anterior, essas desavenças, elas se prolongam por várias vidas, até que chega um ponto em que a espiritualidade diz, não, chega, esses dois precisam se harmonizar. Então são adotadas algumas providências muito sérias para que eles sejam de alguma forma motivados a resgatar não digo, mas passar a ter algum afeto um pelo outro. Encontrar a luz. É por aí. Os dois estão na escuridão. E o título do livro, já que se me permite, fala exatamente sobre isso. Por que o título Sob a Luz que Liberta? Porque pessoas que têm um certo tipo de ódio, antagonismo ou qualquer desavença com outra pessoa, ela está encoberta pelas nuvens sombrias, ela está nas trevas. Então, o livro passa-se nesse esforço permanente para que se faça a luz na relação entre esses dois indivíduos. E aí eu volto ainda nessa questão, né, dessas aversões que nós temos. O leitor, a hora que ele pegar essa sua obra, ele vai encontrar muitas realidades que nós vivemos hoje, as aversões que nós temos para com o outro. Nós temos isso, de repente, de graça você vê uma pessoa e você tem uma aversão a ela, né? Nesse seu livro ele vai encontrar muito da realidade também, Sidney? Então, quando nas vidas posteriores, em que no passado
um já matou o outro, já prejudicou, já aniquilou algum parente, algum ente querido, nas encarnações posteriores, quando eles se reencontram, imediatamente, sem saber direito quem é, ele já sente o arrepio, né? Não vai com a cara do outro. Por quê? Porque na vida anterior eles brigaram, eles se machucaram, eles se feriram. Um fez mal para o outro. Então, quando eles se reencontram, já existe aquele antagonismo. Sabe aquela história de que o meu santo não bate com o seu? Sim. Então, é verdade, acontece muito disso, sim. Você está acompanhando, nós estamos falando com o Sidney Fernandes no programa Despertar de hoje. Sidney, a gente colocou essa relação, mas em nenhuma das reencarnações, nenhum chegou a tirar a vida do outro, não, né? Sim, tirou, sim. Eu tinha essa curiosidade também Várias de perguntar, vezes, porque esse reencontro parece que tem alguma coisa que fica, né? Não, que dá várias vezes. Que dá essa impressão mesmo. Para você ter uma ideia, na primeira vida, um já põe fogo na casa do outro. Em seguida, ele como espírito organiza-se no plano espiritual, ele vai atrás lá no plano espiritual de outras vítimas e se organiza com elas. Nesta vida ainda, ele provoca a morte daquele facíndora. E numa outra vida, que eles estão como irmãos, um toma a esposa do outro, ele vai lá e mata o irmão. E eu me lembro de uma das encarnações, e este fato eu tirei, faça-se justiça, as melhores histórias do meu livro foram retiradas da obra de André Luiz, na coleção A Vida no Mundo Espiritual. E esse fato de que estou me lembrando agora, um deles está na madrugada e percebe que o seu desafeto aparece assim na rua, bêbado, e o de cá está dirigindo um veículo. Bom, ele não tem dúvida, é o momento dele retirar do seu caminho o seu inimigo. E ele vai por cima dele, passa com o carro várias vezes em cima dele e o mata novamente. Você acompanhando conosco o Despertar de hoje com o Sidney Fernandes, nós estamos falando aí sobre a sua nova obra, sobre a luz que liberta. E no próximo bloco eu quero perguntar para o Sidney essa questão de se nós não nos preocupamos com a nossa vida de hoje, o que nós podemos levar para a vida do amanhã. Voltamos já já. Sob a luz que liberta, mais um romance de Sidney Fernandes. O que fazer com dois espíritos que não se reconciliam e continuam desafiando as regras da vida? Que destino podem ter essas criaturas que insistem em medir forças com o Criador? Existem espíritos que são abandonados e esquecidos pela bondade de Deus? Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando, com isso, o nosso equilíbrio. André Luiz. Sob a luz que liberta, uma história de reconciliação, traz a epopeia de dois espíritos que se degladiam por séculos e até um ponto em que a espiritualidade diz basta, chega, e eles são convidados, eles são conduzidos para esta reflexão, essa introspecção, para que eles possam, quem sabe, se reconciliar. E já estamos de volta aqui pela sua TV SEAC. Mais uma vez nós estamos com o Despertar, programa Despertar, hoje falando com o Sidney Fernandes sobre sua nova obra, lançado pela editora SEAC, sobre a luz que liberta. E nós estamos conversando, conhecendo um pouco mais dessa história, né, o porquê desse lançamento, desse romance tão especial que o Sidney lança, aí o seu nono livro, né, a nona obra, seu nono filho, né, ele que vai criando filho aí
por ano, cada vez mais ou menos 2 por ano, né, Sidney, Por aí, praticamente, né? atualmente sim. E como que é você escrever, daqui a pouco eu vou fazer a pergunta que eu deixei para o bloco, no final do bloco anterior, como que é você todo mês, todo ano, né, produzir aí 2 obras, por exemplo, como escritor? Como que é como escritor? Na verdade, há um esforço contínuo no sentido de se trabalhar, de se pesquisar, de escrever. E aí, eu não sei quantas obras eu vou escrever no ano, se é uma... Se é 2, então, 3 até, de repente. Você vê, alguns escritores produzem obras a cada 5 anos, a cada 10 anos. Felizmente, a minha vida atual me permite uma dedicação muito intensa em torno da obra da literatura. E sair uma obra, 2 ou 3, depende exatamente do andamento das coisas. Mas eu tenho me esforçado bastante. Agora sim, a questão que eu deixei aqui no bloco anterior para que o Sidney possa responder, né? O que acontece, Sidney, com os encarnados que jamais se preocuparam com o bem e a verdade, nunca cogitaram da continuidade da vida, né? Muitos não acreditam até na reencarnação, então não acreditam nessa continuidade da vida, né? Vão para o inferno? Então, não somente aqueles que não se preocupam com o futuro da sua vida após a morte, mas também alguns irmãos de outras crenças religiosas que têm uma ideia errada de como é a vida após a morte. Há, por exemplo, uma crença no meio de uma das religiões mais tradicionais, a de que quando nós morremos, nós permanecemos dormindo. Seria um sono eterno até que ocorra a ressurreição. E não adianta você dizer para esses irmãos de outras crenças que às vezes o corpo não existe mais, ou foi consumido pelos vermes, ou foi simplesmente cremado. E não adianta você entrar com bom senso dizendo, olha, não tem mais corpo, não é possível mais ressuscitar, não é possível você voltar da vida eterna, assumir o mesmo corpo. Então, o que eu quero dizer é que com religião ou sem religião, quando nós temos uma ideia errada, quando nós nos despreocupamos, quando não procuramos a resposta correta de como é a vida além da morte, a tendência, Reginaldo, é que quando nós chegamos do outro lado da vida, nós levamos um susto. Nós vemos que as coisas são bem diferentes do que nós pensávamos. Então, essas pessoas, às vezes, elas se surpreendem. E há algumas, Reginaldo, que elas acreditam tanto que depois da morte elas vão permanecer no sono eterno, que nós temos a descrição de alguns fatos, essas descrições feitas por André Luiz, particularmente no livro Os Mensageiros, em que de repente ele está entrando num galpão muito grande e há dezenas e dezenas de espíritos que estão dormindo, como se fossem múmias mesmo. E essas criaturas têm sonos perturbadores, porque elas não se preocuparam com a vida depois da morte. Porque é engraçado, quando a gente vai fazer uma viagem para o exterior, a gente procura saber qual vai ser a temperatura que vai estar lá, o dinheiro, o tipo de alimentação que existe, transporte, hotel, enfim, nós nos preparamos com uma certa antecedência, às vezes de meses. E engraçado, quando nós todos sabemos que todos nós vamos empreender a última viagem, a viagem para o outro lado da vida. E teimamos em achar que conosco isso nunca vai acontecer. E os preparativos vão sendo protelados mais para frente. E não raramente essas pessoas morrem sem estar preparadas. Você acha que às vezes elas chegam na espiritualidade e elas assumem a postura que elas achavam que era correta. Então aquelas múmias de que lhe falei são espíritos que erraram e eles se recusam a acordar lá. Então ficam numa situação muito difícil. Então não é que eles foram para o inferno, eles estão numa situação assim de prostração, de semidormência, que
que, na minha opinião, é até pior que o inferno. Eu até coloquei essa questão também para você, né? Você acha que se nós, seres humanos, hoje, neste momento que estamos vivendo agora, nos preocupasse com o nosso amanhã, né? Seja aqui ou seja na vida espiritual, nós seríamos melhores seres humanos? Ah, sem dúvida. Alguém pode dizer assim, bem, será que eu vou ter que todo dia me preparar para a morte à noite ou no dia seguinte? Olha, talvez seja um exagero, mas deveria ser assim. Nós deveríamos sempre, à noite, fazer a nossa oração e pedir para Deus, Senhor, o que eu fiz de errado hoje? Vou tentar não fazer amanhã, mas eu espero que eu tenha um novo dia. Se eu não tiver, que o Senhor me proteja. Enfim, todas as nossas atitudes, Reginaldo, têm que ser adotadas com responsabilidade. Quando eu minto, roubo, prejudico alguém, eu tenho que saber que mais cedo ou mais tarde eu vou responder pelos meus erros. Eu fico pensando, Reginaldo, alguns políticos, administradores, que deveriam estar protegendo o interesse do nosso povo, principalmente as classes menos favorecidas. E nós vemos aí uma deficiência muito grande no setor da saúde, da segurança, da alimentação, da educação. E de repente você encontra um desses administradores com um dinheiro muito grande, ou num apartamento, ou numa conta da Suíça, dinheiro que foi extraído da população, do bem-estar da população. Eu fico imaginando, primeiro, como é que uma pessoa pode dormir sossegada sabendo que a sua atitude lesou o patrimônio público e é responsável por uma pessoa que não tem um hospital, não tem uma boa educação, não tem segurança, como é o caso que está ocorrendo em alguns estados no Brasil atualmente. Como essa pessoa se sente agora, enquanto está viva? E agora, eu imagino como essa pessoa vai se... Eu não digo que ela vai enfrentar Deus, porque Deus é o absoluto. Deus não se ofende com as nossas faltas. Quem sofre imediatamente com as nossas faltas somos nós mesmos. Nós guardamos dentro de nós tudo que fazemos de errado. E assim que nós morremos, esta consciência nossa começa a nos cobrar. Meu filho, você poderia ter feito isto, aquilo, poderia ter estudado, poderia ter aproveitado melhor o tempo, você poderia ter honrado as suas funções como administrador, como pai, como pertencente a uma sociedade, e você não fez nada disso. Mas não é Deus que vai colocar-nos num tribunal. Somos nós mesmos que somos defrontados com aquilo que fizemos de bom e de ruim aqui na Terra. Então, eu fico pensando, como é que esses irmãos que lesam propositadamente o patrimônio do povo e não permite que certas pessoas tenham assistência médica, alimentação, educação, como é que eles vão olhar para si mesmos? Como veriam numa situação dessa, Sidney? Fiz tudo isso que você colocou aqui, esses políticos, nós estamos vivendo isso no Brasil agora, né, de uma forma muito clara, que antigamente nós não tínhamos essa transparência e hoje nós temos, né? Como que você avalia espiritualmente falando, olha, essa pessoa, não dá, eu sei que não dá para a gente prever, mas alguma situação você já leu, você já acompanhou, de pessoas que fizeram tanto mal para com o outro ser humano, depois retornaram à Terra de uma outra forma. Como que é essa relação? Não há uma padronização de casos. Às vezes, inclusive, a gente pensa que o indivíduo é totalmente ruim e às vezes não é. Às vezes cometeu um engano, depois durante a vida ele... Disfarçadamente, ele sem que percebesse, fez outra ação, ele, né? teve ações positivas que de uma certa forma compensaram as ações negativas. Mas, sem querer fugir à sua questão, nós temos alguns casos muito sérios de pessoas que reencarnam em situações terríveis. Eu vou dar um exemplo de um caso ocorrido com uma pessoa da minha família que tinha um grande preconceito racial. E ele foi para os Estados Unidos.
E aleatoriamente foi escolhida uma casa onde ele deveria viver, uma família que iria abrigá-lo, uma família que generosamente ofereceu a sua casa, as condições para que ele passasse uns tempos nos Estados Unidos estudando. Bom, será que você consegue adivinhar que tipo de família o acolheu quando ele foi lá para os Estados Unidos? Se a gente for a pensar detalhadamente, a gente consegue ter alguma conclusão, mas é muito difícil, né? Então, ele que tinha assim uma certa ojeriza por pessoas de cor escura, ele foi recebido exatamente por uma família de negros. Ele foi obrigado a conviver, a gostar, porque ele dependia daquela família. Então, se isso aconteceu em vida, imagine o que pode acontecer com relação a outras vidas. Exatamente. É uma boa pista, não é não? Exatamente. A gente perceber, realmente é uma boa informação que a gente tem então, aí, né? aquele que foi feitor de escravos, que fez muitos escravos sofrerem, ele está criando condições para, nesta vida, passar por situações semelhantes. Uma pessoa que foi preconceituosa com as mulheres, em relação a homossexuais, por exemplo, eu não digo que isso seja matemático. Sim. Mas ele tem uma grande chance. A probabilidade é bem grande, né? A probabilidade é muito grande. Ele, nesta vida, persegue os homossexuais. Olha, não é difícil que ele tenha, no futuro, uma chance de nascer nesta situação. Você nos acompanhando aqui, o programa Despertar de hoje conversa com Sidney Fernandes, nossa TVCA, que vai para mais um apoio e volta já com a última parte, onde nós estamos falando sobre o seu livro, Sobre a Luz que Liberta. Voltamos já. E já estamos de volta, a sua TVCA, que hoje conversa com Sidney Fernandes. Nós estamos falando sobre a sua nova obra da Editora SEAC, também lançamento da Editora SEAC, Sob a Luz que Liberta, uma importante obra para você ter na sua cabeceira, para você ler, para você estudar e acompanhar um pouco mais, e entender também o Espiritismo, porque ali tem todas as questões relacionadas ao Espiritismo também na função Sobre a Luz que Liberta. E percebendo essa questão, Sidney, no seu livro, né, eu fiquei me questionando até o porquê o envolvimento, aí, tamanha mobilização da espiritualidade em favor de dois teimosos. Podia deixá-los, né, sem que tivesse as interferências, mas existe uma mobilização muito grande, pelo menos relatada no seu livro. Você tem toda a razão, Reginaldo. Normalmente, esse tipo de proteção, esse tipo de preocupação, de mobilização, não é muito comum, principalmente em relação a duas pessoas que estão desperdiçando as oportunidades da espiritualidade. Mas, nesse caso aí, houve uma intercessão. Por exemplo, no começo do meu livro, eu falo a respeito de 3 escravas que ajudavam, que prestavam assistência para um dos personagens. Elas eram sensitivas e fizeram de tudo para ajudá-lo. E, inclusive, minimizaram os efeitos com uma certa proteção quando os seus inimigos invisíveis, depois da morte, vieram para persegui-lo. Mas chegou um momento em que os próprios elementos lá da espiritualidade desacreditaram aquelas 3 escravas e elas foram afastadas. Aí eles tiveram um campo aberto para persegui-lo. Mas voltando à sua pergunta, por que esses indivíduos acabaram por ter uma assistência especial? Porque houve gente que se interessasse pela vida deles. Às vezes, Reginaldo, nós cometemos muitos erros e estamos prestes a ser jogados numa situação muito difícil e aparece a nossa mãe lá,
que gosta muito de mim. E a sua mãe, por exemplo, que gostava muito de você e gosta muito de você, ela tem méritos pela espiritualidade, na espiritualidade. Então, ela joga as cartas dela, os méritos dela, para minimizar as suas dores. É intercessão mesmo. Assim como os irmãos católicos falam, Virgem Maria, interceda por nós. Esse instituto da intercessão, ele existe realmente. Agora, você vai me dizer, não tem limites? Claro que tem. Então, mesmo que a mãe ajude, mesmo que o parente, minha tia, minha avó, goste muito de mim, oferece uma oportunidade, duas. Eu não aproveito, aí como diria um antigo chefe meu, ele deixa o trem pegar. Aí Exato. Fica por conta das oportunidades que eu perdi, e aí vem mesmo a dor, a provação, a encarnação expiatória, não tem mais nem mãe, não tem mais protetor que segure. Exatamente. Mas nesse caso especificamente, essas pessoas que gostavam desses dois, porque, Reginaldo, duas pessoas que erraram muito, a humanidade inteira pode não gostar deles, mas sempre haverá uma mãe, Exato. um irmão, um tio que gosta deles e vai lá e tenta ajudá-los. Vai até o fim, né? Nas prisões, Reginaldo. Só te cortando um pouquinho, te lembrar de uma obra sua, Amor Puro e Verdadeiro, que me Sim. fez lembrar dessa passagem, né? Porque você relata em uma das partes do seu livro também, Amor Puro e Verdadeiro, que tem esse cuidado da mãe nas prisões, quem vai visitar seus filhos, né? E me fez recordar e lembrar dessa questão. Então, só para relembrar esse caso aí, nos primeiros tempos de prisão, a pessoa que acaba de ser recolhida para um instituto penal, nos primeiros tempos todo mundo visita. Dali 5 anos, quem que vai visitá-lo? O irmão, a esposa, um vizinho, um pai. Depois de 10 anos, raramente recebe visitas. Quem que vai lá? A mãe. A mãe. Então, para a mãe, o filho é simplesmente um descabeçado e precisa de ajuda. E geralmente as mães, quando elas têm muito mérito, elas têm cacife perante a espiritualidade, elas pedem ajuda e Deus permite que os seus méritos intercedam em favor dos seus filhos descabeçados. Mas, como eu falei, com certos limites. Nós estamos quase chegando ao fim já de mais um programa Despertar aqui pela sua TV SEAC, mas eu queria que você falasse qual que é o ponto culminante do seu livro, o que a gente pode ter aí como base desse ponto de partida dele, que chame mais a atenção de todo o processo. Olha, você está me pedindo assim Não quero que você conte o final não, mas... Mas não é isso que eu ia falar. É que, como você disse, para o escritor, o livro é sempre um filho, né? Exato, eu disse até no início, né, mais um filho que você está lançando. E é sempre difícil a gente dizer qual parte do filho é melhor. Mas vamos partir, Reginaldo, do título do livro. Vou repetir, por que ele se chama Sob a Luz que Liberta e vem o subtítulo Uma História de Reconciliação. É que em determinado momento, quando os dois, um deles está quase conseguindo matar o irmão, em dado momento, a espiritualidade faz com que... Porque eles se revezam, né? Numa encarnação, um é agressor do outro. Quando um está desencarnado, o outro está encarnado, este aqui machuca esse que está aqui encarnado. Depois, invertem-se os papéis. Numa dessas encarnações, quando ele está quase matando o irmão, a espiritualidade faz com que ele sinta as mesmas dores que ele produziu no irmão. Então ele se sente sufocado, sente com muita dor, com muitos problemas, e neste momento, a nuvem escura que tampava o seu coração, ela abre uma espécie de réstia e entra a luz da espiritualidade e ele é tocado pela luz. Então ele diz assim,
nossa, meu irmão está sofrendo por minha causa. E pela primeira vez em séculos, pela primeira vez, ele sente dó do irmão. Então, esse é o momento culminante, em que ele se deixa se sensibilizar pela dor do irmão e inicia-se o processo de libertação de ambos. Eu ia fazer mais uma pergunta para o Cid, mas não dá tempo, né? A gente deixa para um próximo momento, mais um programa Despertar, para que tenhamos aí também condições de ter esse diálogo tão importante. Sidney, mais uma vez, obrigado. Viu? Obrigado a você pela oportunidade, obrigado a você por estar conosco. E obrigado mais uma vez. Você nos acompanha sempre aqui no programa Despertar pela sua TV SEAC. Até o próximo programa.